Zorobabel, ela foi despertada para ouvir a voz de Deus. Então, eles foram despertados para ouvir a voz de Deus, saíram da sua zona de conforto. E qual é o desafio desse texto para nós? E a pergunta desse texto para nós: estamos ouvindo a voz de Deus que fala através do Espírito Santo de Deus que relembra a Escritura Sagrada? Porque nós temos que pensar em nova aliança. Estamos ouvindo Deus falar? Deus continua falando. Mas será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? E sempre lembrando, hoje Deus fala através da Escritura Sagrada e ação do Espírito Santo de Deus. É assim a forma que Deus fala. E Deus usa homens, pastores, professores de escola bíblica também, para que usam o quê? A Escritura Sagrada para falar conosco. Então, essa é a grande pergunta. Eu estou ouvindo a voz do Senhor? Eu estou atendendo a voz do Senhor? Porque esse texto vai nos remeter a um princípio que deve nos motivar. Qual é o princípio? Somente quando ouvimos a voz de Deus, temos dele as suas recompensas. Então, é compensatório ouvir a voz de Deus. É compensatório ouvir a voz de Deus. E aqui, fazendo um contraste entre nós e eles, amados irmãos, verdade seja dita, nem todos do povo de Deus estão ouvindo a voz de Deus. Nem todos do povo de Deus estão ouvindo a voz de Deus. E, tendo a voz de Deus transcrita na nossa mão. Então, nem todos estão ouvindo a voz de Deus. Então, somos desafiados a ouvir essa voz, porque ao ouvirmos essa voz, encontraremos recompensas. E esse texto aqui, nós vamos encontrar 5 recompensas de ouvirmos a voz de Deus. Primeira recompensa por ouvirmos a voz de Deus é saber que Ele tem uma mensagem para nós. O nosso Deus Trino sempre tem uma mensagem para nós. Vou ler aqui, na versão Almeida século 21, com os nomes de Deus que aparecem no texto hebraico. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, com todo o restante do povo, obedeceram à voz de Yahvé, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, a quem Yahvé, seu Deus, havia enviado, e o povo temeu a Yahvé. Todos nós ouvimos, não temos problema de audição. Então, ouvimos muitas vozes, isso é fato. Somente quando nós estamos numa condução, ou num trem, ou no trabalho, nós ouvimos vozes, tá? Vozes pessoas, não é? Mas também nós estamos sujeitos a ouvir algumas vozes que não nos trazem bons conselhos. Isso é um fato. Isso é uma verdade. E lá no Salmo 36, 1 e 2, o que diz? No coração do ímpio, aqui a ideia é coração, mas na realidade é mente, tá? Há uma voz de rebeldia. Diante dos seus olhos não há temor de Deus, porque eles têm orgulho de si mesmo. Pensa que o seu pecado não será descoberto nem reprovado. Então, porque
coração do ímpio? Porque sempre no Antigo Testamento a expressão coração, ela expressa de forma poética a ideia de vontade. Então, na realidade, a nossa vontade, ela é ímpia. A nossa vontade, ela é pecadora. Né? Há uma frase que eu ouvi no passado que eu acho muito interessante e perigosa, que é a seguinte: o meu coração está em paz, a minha vontade está em paz. Só que eu quero dizer para nós, eu incluo nisso, que de vez em quando, eu acho que na maioria das vezes, a minha vontade ela é um pouquinho pecaminosa, ela é um pouquinho egoísta, ela é um pouquinho centralizadora, porque é a herança que nós herdamos lá como descendentes de Adão e Eva. Então, amados irmãos, quando eu ouço a minha voz não é referência. Por quê? A minha voz pode ser a voz da transgressão que oferece o fruto proibido e promete liberdade. A voz da transgressão diz-nos que podemos pecar sem consequência. Lembram lá do Jardim do Éden? A voz da transgressão quer nos impedir de ouvirmos a voz de Yahvé, ouvirmos a voz do Espírito de Deus. Então, amados irmãos, a que vozes nós temos ouvido, não é? E para ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar o quê? Em sintonia, não é? E aqui eu quero lembrar do rádio do meu carro, porque eu quero fazer aqui um contraste do rádio do meu carro e o rádio do carro do Walter, não é? O meu carro não pega a CBN nem, que é a 90.1, acho que deve ser. Meu rádio não pega a 90.1. Mas o rádio do carro do Walter pega. Por quê? O carro do Walter tem uma antena. Ele tem antena. E a antena capacita o carro a conseguir pegar todas as frequências de rádio. Meu rádio não pega nada, né? Rádio tocada em lugar nenhum, meu rádio não pega. Por quê? Falta antena. É antena interna. E a antena interna é meia boca. Onde eu quero chegar com isso, amados irmãos? O meu rádio é fora de sintonia. O rádio do carro do Walter, né, por causa da antena, pega perfeitamente todas as sintonias. Assim também somos nós. Quando estamos fora de sintonia, nós não conseguimos discernir a voz de Deus. Então, a nossa antena precisa estar bem colocada se nós queremos ouvir a voz de Deus e não ouvir muitas vozes, ou como o exemplo do meu carro, do rádio do meu carro, muitos ruídos. Muitos ruídos, mas sem discernimento. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus, entendendo as suas palavras, assim como o povo de Judá entendeu as palavras do Senhor, que foram: é Yahvé que está falando, por intermédio do profeta Ageu. Portanto, toda a atenção deve ser dada à sua voz. Então, amados irmãos, essa é a primeira recompensa, que é saber a mensagem do Senhor. Saber que essa mensagem do Senhor é para nós. E é interessante notar que Ageu, ele nomeia Zorobabel, Josué e todo o povo. Ele nomeia Zorobabel, Josué e todo o povo. Ou seja, ninguém poderia dizer: não, não é comigo. Essa mensagem não é para mim. Não, essa mensagem foi para eles, como dentro do nosso tempo, dentro da nossa era,
A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ouvir ou também continuar ouvindo a voz de Deus, que fala hoje através do Espírito Santo de Deus, que usa a Escritura Sagrada para alcançar as nossas mentes e a nossa vontade. Ou, numa palavra poética do Antigo Testamento, o nosso coração. Então, essa é a primeira vantagem de ouvir a voz de Deus, ou recompensa. A segunda recompensa, amados irmãos, por ouvir a voz de Deus, é desenvolver um sentimento de temor a Ele mesmo. Ou, pensando em nova aliança, desenvolver um sentimento de fé. E aí, um texto que eu trago à memória aqui, a fé vem, Sérgio, e o Sérgio tem que saber esse versículo. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Então, a palavra desperta a fé. Não é o jornal que vai despertar fé. Não é a notícia do domingo que vai despertar fé. Não é uma revista jornalística que vai despertar fé. É a Escritura Sagrada que vai despertar fé. E aqui no contexto, o que despertou a fé ou temor foi o quê? A voz do profeta. Verso 12, que os irmãos estão vendo aí. Então Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, com todo o restante do povo, obedeceram a voz de Yahvé, seu Deus, e a palavra do profeta Ageu, a quem Yahvé, o seu Deus, havia enviado. E o ponto importante aqui, e o povo temeu a Yahvé. Hoje, transportando para a nova aliança, como é que eu entendo o temor de Deus no Antigo Testamento? O temor de Deus dentro da nova aliança é o quê? Fé. Como entender esse texto? Aquele, se não me engano, Provérbios, que fala muito sobre o temor de Deus, o temor de Deus, o temor de Deus. O temor de Deus hoje, dentro da nova aliança, se expressa por uma palavra pequenininha, mas poderosa: fé. Quando eu ouço a palavra, essa palavra tem poder, o poder de despertar fé no seu povo. Então, as palavras que foram dirigidas ao povo foram duras, mas elas despertaram no povo uma ação proativa. E todo o povo foi envolvido nessa palavra. A palavra era para todos, não era para alguns. E é interessante notar que não foi uma palavra dirigida a reis, mas foi dirigida ao governador, ao sumo sacerdote e ao restante do povo. Zorobabel, Josué e o restante do povo. Então, queridos irmãos, esse temor ou essa fé, o recado não é para apenas alguns. O recado é para todos, é para nós. E até incluir aqui o próprio Ageu, o próprio profeta Ageu. Ele também, como instrumento de Deus, ele tinha que crer que aquela palavra era a verdade, que aquela palavra vinha do Senhor, porque ele sabia que a regra era que uma pessoa se autopromovesse a profeta e aquilo não acontecesse, era para ser morto. Então, ele com temor e tremor e muita reverência, ele se colocou à disposição de ser, nesses 4 meses, um instrumento na mão do Senhor. E lá em Provérbios 9, 10, diz: o temor de Yahvé é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então, amados irmãos, nós não ficaremos sábios sem buscarmos ao nosso Deus Trino e
sem humildade, respeito e reverência. Então, precisamos nos dispor a, conforme o próprio texto diz, sermos despertados, transportando o tema para a nova aliança, despertarmos a crermos, despertar a nossa fé, que essa palavra, ela é a verdade. Então, os líderes e o povo ouviram a voz de Deus. Assim também, nós precisamos, usando uma linguagem da antiga aliança, nós precisamos ouvir a voz de Yahvé para que a nossa fé possa ser fortalecida, queridos irmãos. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós desenvolvemos fé, que esta palavra é a verdade. E, refutando aquele indivíduo, a Escritura Sagrada, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Mesmo havendo textos de difícil interpretação, mas a palavra continua sendo palavra de Deus. E Deus não se preocupou de revelar tudo, porque o principal que Ele quer é fé. É isso que Ele quer. A fé do seu povo, como dentro desse contexto aqui, o temor do seu povo. Eles ouviram a voz de Deus e Deus despertou neles, veio sobre eles o temor do Senhor. Dos líderes aos liderados veio o temor do Senhor. Terceira recompensa por ouvirmos a voz de Deus é receber a promessa da sua presença conosco. O Sérgio ouviu o spoiler no dia de ontem, né, Sérgio? Lá o verso 13 diz: então Ageu, o mensageiro de Yahvé, trouxe ao povo essa mensagem de Yahvé: eu estou convosco, diz Yahvé. Então, amados irmãos, o que nós aprendemos assim? Assim que o povo deixou clara a sua intenção de executar as instruções de Ageu, eles receberam uma promessa. Eles receberam um incentivo. Eu estou convosco. E o Senhor, Ele está conosco. E aqui algo importante, por ele ter citado o nome dos líderes, tem um ponto muito importante de se destacar aqui. O povo estava voltando do exílio, eram os primeiros que estavam voltando do exílio, 50.000, e Josué e tanto Josué como Josadac, né, os líderes, aqui, Zorobabel e Josué, eles precisavam receber um endosso que vinha do Senhor, que o Senhor estava com eles. E o detalhe importante, o povo precisava entender isso, que Zorobabel e Josué, lembrando que Zorobabel, ele era da descendência de Davi. Josué, ele era da família sacerdotal. Então, o povo estava se reconstruindo. Então, era necessário esse endosso. O povo também tinha que ouvir esse endosso. Olha, Zorobabel é o meu servo, Josué é o meu servo. Então, eles precisavam ter um respaldo que vinha do Senhor, o Senhor era com eles. Então, o Senhor estava confirmando a liderança deles
ali para aquela geração que estava sendo restaurada, queridos irmãos. Então, por isso tinha esse papel importantíssimo. E algo importante, quando nós nos envolvemos na obra do Senhor, nós temos essa promessa: eu estou convosco. E é interessante notar que essa palavra, ela acontece lá no texto de Mateus 28. Senhor Jesus, anota aí, Sérgio, para melhorar aquele sermão. O Senhor usa a mesma palavra. Quando o Senhor Jesus manda o nosso ide, eu deixo você pregar o texto, tá, Sérgio? Quando você for fazer campanha de missões, né? Quando ele dá o ide ali, ele fala: eu estou convosco, não é? E quando Deus dá a missão para Ageu despertar o povo que voltou do exílio, a mesma palavra foi usada: eu estou convosco. Não é coincidência, irmãos, porque na Bíblia não existe coincidência, existe sim confirmação. Então, quem está envolvido nesta obra, dentro do nosso contexto aqui, quem está envolvido nesta obra, dentro da Igreja Batista da Vitória em Suzano, é o Deus Trino. E ele diz: eu estou convosco. Quando ele nos incumbe da missão de proclamarmos o Evangelho, indo, pregando, batizando e ensinando, o que ele respalda? Eu estou convosco. Então, amados irmãos, nós temos a promessa da presença divina no nosso meio para cumprirmos a missão, mesmo havendo oposição. Mesmo havendo oposição, nós temos a certeza que o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, seremos o quê? Bem-sucedidos ou bem-aventurados. Essa palavra, amados irmãos, bem-aventurados, é a ideia de ter uma boa ventura, uma boa aventura. Ou seja, é um caminho, vai ter lutas, é um caminho, vai ter dificuldades. Só que o Senhor está conosco. E pensando na nova aliança, como é que o Senhor está conosco? Ele está conosco através do Espírito Santo de Deus, que promessa que se cumpriu no dia do Pentecoste, que passou a habitar no cristão a partir do dia que ele creu. Então, queridos irmãos, nós aqui, seja na nossa missão pessoal lá fora, seja na nossa missão pessoal dentro dos nossos dons aqui dentro, saibam, o Senhor está conosco. Como a irmã Damares, no seu trabalho missionário na sexta-feira. É sexta, irmã? Lá na sexta-feira, naquele lugar, o Senhor está com a irmã, o Senhor está com toda a equipe. Por isso que os irmãos entram e saem em segurança, porque o Senhor está com aquela equipe. Então, o Senhor está com o seu povo. Quando o seu povo se dispõe a ouvir, a obedecer e a cumprir o chamado. Nós temos essa paz, nós temos essa certeza. Eis que eu estou convosco, amados irmãos. Quarto benefício, quarta recompensa de ouvirmos a voz de Deus é receber o despertamento espiritual da parte dele. Observem aí o verso 14. Então Yahvé deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o restante do povo. E eles foram e começaram a trabalhar no templo de Yahvé dos exércitos,
seu Deus. Então, a palavra de Yahvé estimulou e deu ânimo aos líderes e ao povo, amados irmãos. Em termos técnicos, esse trabalho, o que aconteceu? O povo se levantou da sua prostração, do seu desânimo e reiniciou esta obra que estava parada por 16 anos, irmãos. Essa obra estava parada por 16 anos. E detalhe importante que nós falamos no domingo passado. A obra estava parada não porque não havia recursos, mas porque os recursos estavam sendo priorizados para a casa de cada um por praticamente 15 anos. Então, eles priorizaram construir as suas casas. Então, havia recurso, havia madeira perto, mas não havia boa vontade para essa questão. Então, o Deus Trino falou com eles, o Deus Trino, Yahvé, os motivou, os despertou espiritualmente para fazerem a sua parte nesse processo. Lá em 2 Crônicas 15, 1 e 2, 7, 8, o que diz? Então o espírito de Elohim veio sobre Azarias, filho de Obed, que foi ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, e Yahvé está convosco, enquanto estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Mas se o deixardes, ele vos deixará. Verso 7. Mas esforçai-vos e não enfraqueçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Verso 8. Quando Asa ouviu essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, animou-se e jogou fora os ídolos odiosos de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que haviam conquistado na região montanhosa de Efraim, e restaurou o altar de Yahvé, que estava diante do pórtico de Yahvé. Então, amados, quando ouvimos a voz de Deus, através do Espírito Santo, que usa a Escritura Sagrada, nós somos despertados, nós somos fortalecidos. Então, amados, precisamos, lembrando aquela ilustração a princípio, precisamos sintonizar o nosso rádio de forma correta, para ouvirmos a voz do Senhor com clareza e sermos despertados porque nós seremos despertados e fortalecidos para essa obra. E a quinta e última recompensa de ouvirmos a voz de Deus é trabalhar para Ele no tempo por Ele determinado, o tempo que se chama hoje. O tempo de trabalharmos para o Senhor não é amanhã, é hoje. Verso 15, no 24º dia do 6º mês. Então, é interessante notar que Ageu ele consegue datar bem os acontecimentos. E aqui passou-se praticamente 3 semanas. E é lógico que, para o início da obra da reconstrução, foram necessários um preparativo de 24 dias. Mas a obra começou. Porque Josué, Zorobabel e todo o povo tomaram a decisão de construir a casa de Yahvé. Porque chegou o tempo. Transportando para a nova aliança, queridos irmãos, algo importante. Quando que é o tempo de nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar? É agora. É hoje.
E temos que continuar buscando o reino de Deus em primeiro lugar, colocando Ele em primeiro lugar em todas as situações da nossa vida. No trabalho, nos estudos, onde nós moramos, no nosso lar, o reino de Deus precisa estar em primeiro lugar. Porque nós vamos ter a tensão, aquela tensão que Paulo explica e exemplifica pela própria vida, quando ele diz: o bem que eu devo fazer, não faço. O mal que eu não devo fazer, estou fazendo. Então, esta tensão existe. Essa tensão acontece porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Então, saibam os irmãos, e tem até um texto quando Jesus foi tentado, que muito interessante, está no Evangelho de Marcos, que diz o seguinte: e o diabo o deixou por um tempo. E o diabo o deixou por um tempo. Ou seja, meu querido, minha querida, o diabo não desiste. Não pense e fale: eu desisti do Sérgio. O Sérgio está muito crente, eu vou importunar outra pessoa. O diabo não desiste. Precisamos entender isso. E quem acha que está em pé, vigie para que não caia. Então precisamos entender isso, que o diabo vai militar contra o tempo inteiro. Lá em Efésios 6:10 diz: finalmente, fortalecei-vos no Senhor, ou fortalecei-vos em Kyrios, que é Senhor, e na força do seu poder. Ele, se nós queremos ser fortalecidos, tem que ser no Senhor Jesus e na força do seu poder. E lá em 1 Coríntios 15:58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor. E aqui é o Senhor Jesus. Sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Amados irmãos, o nosso trabalho no Senhor não é inútil. Essa é uma verdade bíblica. Por isso, amados irmãos, não podemos dar lugar à procrastinação, não podemos dar lugar ao erro, ao pecado, de colocar Deus, o Deus Trino, em segundo lugar. Pelo contrário, devemos estar atentos à voz do Senhor e colocá-lo, esse Deus Trino, e todas as suas orientações, em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, a mensagem de Ageu, ela é para nós. Eles tinham que reconstruir um templo. Nós somos desafiados a implantar o reino de Deus. Esse é o nosso desafio, não é? Sermos instrumento para implantarmos o reino de Deus, que começa na nossa vida, e sermos esse instrumento na mão do nosso Senhor. Concluo, queridos irmãos, recapitulando aqui essas verdades para nós. Então, nesse texto, 5 recompensas nós temos por ouvirmos a voz de Deus. 5 recompensas. É saber que Ele tem uma mensagem para nós. Então, nós não podemos nos esquivar disso. É desenvolver um sentimento de temor a Ele mesmo, ou, pensando em nova aliança, um sentimento de fé. Fé nele e na sua palavra. É receber a promessa da sua presença conosco. E nós vamos ver essa promessa cumprida também em Jesus, quando disse:
eis que eu estou convosco. É receber o despertamento espiritual, que só pode vir, pensando em nova aliança, do Espírito Santo de Deus. E por último, é trabalhar para Ele no tempo que Ele determinou. E o que Ele determinou é agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã, mas nós falarmos com o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. É isso. Eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, me faz um instrumento nas tuas mãos, conforme a tua soberana vontade, o teu soberano poder. E o detalhe importante, amados irmãos, muito interessante, quando a gente pensa nos dons espirituais, lá em Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo concede dons, e mais exatamente nas palavras do apóstolo Paulo, o Espírito Santo concede dons conforme Ele quer, porque o Espírito Santo é Deus. Então, cruzaremos com pessoas que desejam escolher o dom, como lá foi o erro lá da igreja de Corinto, não é? Mas precisamos entender que o Senhor, precisamos estar sujeitos àquilo que o Senhor nos chamou. Precisamos estar atentos para aquilo que o Senhor nos chamou, para realizarmos a sua obra. Então, queridos irmãos, ilustrando o rádio dos dois carros, que nós não sejamos igual o rádio do pastor, que não pega rádio nenhuma, mas sejamos igual um rádio que tem antena, que consegue sintonizar o rádio de Deus, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, que relembra a sua palavra, que com clareza fala qual é a nossa missão, qual é o nosso trabalho, e nos desperta para esse trabalho. Que seja uma realidade na nossa vida. E, amados irmãos, quando bater a procrastinação, quando bater o pecado de colocar Deus, o Deus Trino, em segundo lugar, vamos estar atentos e não vamos ceder a essa tentação do maligno. Por que eu falo que é tentação? Aquilo que eu falei há dois domingos atrás. Porque quando a construção do templo, quando aquela primeira turma voltou para ajudar, quando aquela construção do templo foi barrada, algo muito sutil aconteceu ali. Qual foi? O templo não pode ser reconstruído, mas a casa de vocês pode. Aquilo foi a negociata do reino das trevas. Olha, se você construir o templo, ou reconstruir, eu não vou te perseguir. Irmã, eu vou te perseguir. Mas, se você quiser ficar quietinho na tua casa, fique em paz. Só que, amados irmãos, essa é a paz do diabo. Não é a paz de Deus. Então, amados, não caiamos nessa oferta do maligno. Porque a turma aqui caiu. E o templo ficou parado por 16 anos. Essa construção. Então, que nós possamos, apesar das pressões, continuarmos servindo ao nosso Deus Trino. Então, esse é o recado de Ageu para nós nesta noite. Vamos continuar servindo a esse Deus Trino, Deus Todo-Poderoso, usando a linguagem do Antigo Testamento, como assim ele se revelou
vamos continuar servindo a Yahvé, o Deus dos exércitos. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de sermos chamados teus filhos por adoção. Obrigado, Senhor, porque nós fomos redimidos. Obrigado, Senhor, porque o teu Filho, Senhor Jesus Cristo, morreu em nosso lugar na eternidade, para nos dar-nos vida, como também para nos dar uma missão: proclamarmos a tua palavra e anunciarmos a palavra do reino de Deus. Pedimos, Pai, que tu continue nos motivando através do teu Santo Espírito que relembra a palavra e nos motivando, Senhor, a te servir de todo o nosso entendimento, Senhor. E quando porventura nós colocarmos algo em primeiro lugar que não seja ti, nosso Deus Yahvé, nosso Deus Trino, nosso Adonai, nosso Senhor, que o teu Santo Espírito nos corrija e abra os nossos olhos. Oramos assim, no nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.